Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, de todas as semanas trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E hoje eu quero trazer aí o principal erro que te distancia de um salário de R$ 10.000 dentro da área de tecnologia. Eu quero falar sobre isso porque eu vejo que é um erro muito comum de muitas pessoas, né, que muitas vezes querem atingir esse resultado, mas por algum motivo não conseguem ter esse resultado. O que acontece realmente para te distanciar? O que você está errando que você deve ajustar para conseguir ter esse tipo de resultado? Você quer saber um pouco mais sobre isso? Fica aqui até o final desse vídeo, que com certeza você vai entender vários conceitos e dicas que vão fazer muito sentido e que muitas vezes estão te afastando de um salário de R$ 10.000 dentro da área de tecnologia. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos com o objetivo de te destravar e te ajudar nesse próximo nível, tá? Mas antes de começar com qualquer coisa, eu quero te convidar que essa semana a gente está fazendo uma masterclass gratuita sobre a linguagem SQL. Se você quer aprender a linguagem SQL na prática, com muita mão na massa, e realmente dominar a linguagem aí, que é padrão para o banco de dados relacionais, a linguagem que é padrão para diversas carreiras aí, que é muito utilizado para diversas carreiras, participe desse evento gratuito que está acontecendo essa semana. Aqui na descrição desse vídeo você pode fazer o seu cadastro e assistir. São 3 aulas, onde a gente está mostrando ali cenários reais de projetos práticos para que você consiga se desenvolver e dominar a linguagem SQL, dominar banco de dados na prática, beleza? Vamos lá, pessoal. O principal erro que te distancia de um salário de R$ 10.000. Eu vejo que muitas pessoas cometem esse erro e muitas vezes por falta de estratégia, por falta de orientação, e muitas vezes continuam tendo esse erro, e por isso que eu quero trazer esse direcionamento de como que você não pode errar e está cada vez mais próximo dessa evolução profissional. E eu acredito que o salário é simplesmente a consequência daquilo que você sabe, do quanto que você impacta, do quanto que você ajuda as empresas, tá? Mas o principal erro que eu vejo são pessoas que muitas vezes estão investindo o seu recurso financeiro em algo que não está te dando resultado. E o quanto que isso é comum dentro da área de tecnologia, tá? Muitas vezes, não, vou terminar esse curso porque eu já comecei, e muitas vezes o mais arriscado do que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Então, muitas vezes o cara que começou a faculdade, só que vai terminar 4 anos da faculdade e não pode mais investir em nada, e simplesmente está botando 100% da sua energia na faculdade. Muito cuidado com esse tipo de estratégia. E muitas vezes é aquele cara que simplesmente chega aqui no canal da DBO sempre, cara, só quero gratuito. Se for gratuito, eu quero. Cara, esse é um erro muito comum. Por quê? Primeiro, o gratuito, ele traz um comprometimento que normalmente quando alguém paga, o comprometimento é muito maior. O gratuito, você não dá tanto valor do que algo que você paga. Então, às vezes, você está achando que muitas vezes você pagar alguma coisa, você está ajudando aquela empresa, aquela pessoa, mas muito pelo contrário. Quem mais é ajudado quando paga alguma coisa é quem pagou. E eu falo isso porque no último ano eu investi assim, muito dinheiro em muitas mentorias. E o que me fez entrar num ritmo de execução daquilo que estava sendo falado era o comprometimento que eu fiz financeiro de estar pagando algo muito caro, e porque eu estou pagando muito caro, eu vou pegar e vou fazer. Então, o comprometimento de quem paga, ele é muito maior de quem está fazendo gratuito. Eu tenho uma métrica muito interessante aqui dos nossos canais. Mais de 100 mil pessoas já se inscreveram numa Masterclass da DBOCM nos últimos anos. Tá? Agora, quem que faz, quem tem o maior tipo de resultado? Quem está dentro dos nossos treinamentos. Porque eles pagaram. E lá dentro você tem um nível de organização melhor, você tem acesso ao material completo, você tem suporte, você tem vários benefícios que no gratuito não tem, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas quem mais tem resultado é quem paga mais caro. Quem paga a nossa mentoria, por exemplo, que hoje ela custa R$ 5.000, a nossa mentoria de carreira, são as pessoas que estão tirando certificação todos os meses. Todos os meses eu tenho uma quantidade muito menor de mentorados do que de alunos em si dos cursos, e os mentorados eles têm muito mais resultado. Por que isso acontece? Pelo comprometimento financeiro, tá? Então, só querer fazer o gratuito, cara, é um dos principais erros. E muitas vezes o cara fala assim, eu não consegui investir agora porque eu estou fazendo outro curso, outra faculdade e tudo mais. Cara, será que a estratégia que você está investindo seu dinheiro está dando certo? Será que realmente esse curso superior vai ser o diferencial? Está sendo pedido pelas empresas? Então, muitas vezes, você continuar simplesmente porque você começou
É um erro muito grande, tá? E o gratuito, normalmente, ele é um material que está desorganizado. Ele não tem a sequência correta. Por exemplo, a gente está fazendo uma masterclass agora de SQL. Algumas pessoas estão no nível mais iniciante. E muitas vezes não tem nem o conceito de um banco de dados relacional. A gente não consegue passar em apenas 3 aulas todo o conteúdo. Então, muitas vezes, dá para a gente conseguir agregar alguns conteúdos antes dessa aula 1 e conteúdos depois da aula 1. Só que depende do seu nível. Depende do momento que você está agora. E muitas vezes a gente não consegue ter o nível de organização necessário só com conteúdo gratuito, tá? Onde a gente consegue trazer o material completo e tudo mais. Aqui no nosso canal você vai ver que tem milhares de vídeos. Tem vídeo pra caramba. Só que a gente não consegue colocar na sequência correta. Por quê? O objetivo é simplesmente a degustação de como que funciona a nossa metodologia. Para algumas pessoas, precisam ir lá no nível mais iniciante. Para algumas pessoas, precisam no nível intermediário. Para algumas pessoas, esse vídeo aqui pode estar muito avançado. Para algumas pessoas, aquela Masterclass, a aula 3 da Masterclass de SQL vai estar muito avançada. Então, normalmente você não tem a sequência correta dentro do material gratuito. A sequência é ideal. É impossível, porque dá muito trabalho para a gente poder fazer isso. E o que proporciona para você ter acesso a um conteúdo que realmente vai te dar um resultado, por exemplo, se você quer chegar a um salário de 10 mil, é interessante você já estar pelo menos no nível pleno para nível sênior. Tá? Antes de você chegar lá, você tem que ter os conteúdos do nível júnior. E muitas vezes o que está distanciando você desse salário de 10 mil? Você está simplesmente buscando conteúdos gratuitos na internet ou investindo seu dinheiro em um local errado. Então pensa, a estratégia que você está buscando hoje, que você está executando, está te trazendo os resultados que você gostaria? E muitas vezes mais arriscado do que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Então isso pode te distanciar muito do salário de 10 mil. Muitas vezes você não, porque eu comecei, eu tenho que terminar. Quem te disse isso? Eu terminei minha faculdade, eu tranquei minha faculdade no 6º período para fazer certificações. E foi exatamente esse tipo de atitude, de focar realmente no que estava dando resultado, de mudar a minha estratégia, de focar em certificações e buscar uma especialização, foi o que me fez trabalhar dentro da Oracle durante 6 anos. Foi realmente reavaliar a minha estratégia. Eu vi que só com a faculdade não era necessário para ter o destaque, o salário que eu gostaria. Inclusive salários bem acima de 10 mil reais. Então, muito cuidado com isso. Eu só quero fazer o gratuito. Beleza. Acho que o gratuito ele serve muito para você entender como que é a linguagem, entender os conceitos, entender, tirar suas dúvidas. Isso é muito bom. Mas o gratuito está muito desorganizado. O gratuito ele não tem o suporte. Dá trabalho a gente dar suporte. Cara, hoje eu tenho consultores que ficam lá na nossa comunidade de alunos respondendo todo mundo de segunda a sexta e até 24 horas. E não é um só, não. São vários. Como que isso é possível? Eu vou falar, se todo o meu conteúdo da DBLCM fosse gratuito, eu não conseguiria fornecer esse nível de suporte que a gente dá para os nossos alunos. Se a gente não tivesse a quantidade de alunos que a gente tem hoje e que entram todos os meses e todos os anos, a gente não conseguiria chegar nesse nível de suporte. Infelizmente, se a gente for pegar a nossa audiência de alunos e a audiência de quem não pagou, a nossa audiência aqui do nosso canal do YouTube é muito maior. A gente não consegue tirar dúvida técnica de todo mundo que bate aqui no nosso canal do YouTube. Porque hoje, se a gente for olhar aqui nas estatísticas do nosso canal do YouTube, por exemplo, a gente tem uma média aqui de mais de 20 mil visualizações aqui por mês. Como que eu vou dar suporte para mais de 20 mil pessoas gratuitamente? Eu preciso de um time gigante para isso. Então, hoje a gente só consegue dar esse nível de suporte para os alunos porque é pago. E o pago você vai ter um suporte muito melhor, tá? Hoje o nosso nível de suporte é de você assistir uma aula, inclusive no Zoom, e poder conversar com os professores. Sendo que aqui no gratuito você fica basicamente com uma aula gravada, com uma aula demonstração, tá? E a gente só consegue ajudar tanta gente com qualidade porque é pago. Se a gente fizesse aqui uma filantropia aqui, eu não teria pedido demissão da Oracle, eu não teria contratado o time de suporte, a gente não conseguiria entrar nesse nível tão profundo, tá? E dá trabalho passar conhecimento, principalmente na metodologia que a gente se propõe aqui, que é pegar cada tópico da prova e montar um projeto real. Ter mais de 400 projetos práticos. Cara, isso dá trabalho, isso requer realmente um trabalho muito grande para a gente conseguir te passar esse nível de conhecimento, tá? Então, um dos principais erros de quem que te distancia de um salário de 10 mil é você estar afim só do conteúdo gratuito. Muito cuidado com isso. Eu já paguei $2.000 numa prova de certificação e tenho certeza que foi exatamente investir em conhecimento, investir em metodologias eficientes, em
network, em contato com pessoas que estão no mercado, exatamente isso que me colocou aí a ter excelentes salários dentro da área de tecnologia. Se você realmente quer saber um pouco mais sobre a nossa metodologia, quer investir em uma metodologia que está tendo resultado, que você tem diversos casos ali de alunos que estão conseguindo vagas em menos de 30 dias, de pessoas que tiram certificação em um mês, que estão se especializando, que estão com salários acima de 10 mil reais, cara, deixa uma mensagem aqui embaixo, que a gente está com algumas vagas essa semana para uma sessão estratégica de carreira gratuita, que a gente consegue fazer um bate-papo contigo, entender um pouquinho do seu momento, entender o seu perfil e te dar um direcionamento do que é necessário para que você consiga realmente alcançar esse objetivo profissional, alcançar aí salários acima até mesmo de 10 mil reais. Como você pode ter um planejamento de carreira. E muito cuidado, muitas vezes um plano de carreira não é o que o seu chefe colocou para você. Muitas vezes esse plano de carreira ele é muito longo para o que você pensa. E muitas vezes o seu plano de carreira não está se encaixando na empresa que você está hoje. Pensa nisso. Tá? Muitas vezes o seu plano de carreira é algo que você tem que pensar e planejar, independente da empresa que você está hoje. Quantas vezes eu passei por diversas empresas que o plano de carreira que o meu chefe tinha não era o que eu pensava para minha carreira. E que está tudo bem. E que eu estava pensando em voos mais altos. E que muitas vezes, se você tiver essa mentalidade, cara, você consegue evoluir muito mais do que simplesmente ficar acomodado dentro de uma empresa durante anos e anos e anos e sem um salário de 10 mil reais. Beleza? Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado por sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!